entender o que é o purgatório, né? Como é que a Igreja Católica apresenta a respeito do assunto, pastor. Tá ok. Bom, primeiramente, eu acho que é importante nós definirmos aí, então, o significado da palavra purgatório, né? O que significa purgatório? Para que os irmãos possam compreender melhor, purgatório significa aquilo que purga, ou aquilo que limpa. A ideia de purificar, né? É algo que é purificatório, é uma espécie de algo expiatório na visão aí da palavra, né? O que a palavra em si, ela significa. Como nós falamos, a Igreja Católica, ela tem essa doutrina, e qual é a ideia ali? A ideia ali é o lugar onde as almas dos que cometeram pecados, aqueles pecados leves, eles falam que não é aquele pecado para a morte, mas aqueles pecados leves, eles acabam indo para lá, eles não vão para o céu, eles não vão para o inferno, mas é algo intermediário, que eles ficam ali purgando, né? Limpando, se purificando para depois adentrarem ao céu. Então é mais ou menos essa a ideia da Igreja Católica. Então, antes de ir ali ao céu, então tem esse estágio de purgatório, de purgar, de limpar, de se santificar. E esse purgatório, como nós falamos, então eles têm ali a ideia do pecado, que a pessoa não está totalmente limpa, ela não está totalmente purificada, ela não está totalmente perdoada. Então, ela tem que passar por ali para que através do fogo ela possa então ir ao céu ou ao paraíso. Então, essa ideia primeiramente aí do purgatório em si, né? Então, que os irmãos possam entender. Essa é a visão e esse é o significado da palavra purgatório, né? E essa doutrina católica, chamada de purgatório, ela chegou a ficar em vigência desde o século XI, quando Gregório, o Grande, ele promulgou este dogma na igreja. É uma das doutrinas de maior circulação popular, e também tem várias bases de lendas populares. Então tem alguns mitos, então tem muitas coisas relacionadas com essa doutrina. Então essa doutrina ela foi ali pelo Gregório o Grande, né? Ele que trouxe essa doutrina de vez aí para a Igreja Católica no século XI. Certo. Eu lembro-me que uma vez eu tive contato com a Bíblia da Igreja Católica, porque nós temos esta compreensão de que a Igreja Católica tem a sua Bíblia, e a sua Bíblia é diferente que a nossa, né? Eu até tenho, sem querer cortar o irmão, eu até tenho aqui uma paulina, tá vendo? É uma igreja da Igreja Católica, é uma igreja paulina, onde tem aí os livros apócrifos. Sim. Eu até gostaria, se fosse possível, algo como não estou aqui com a Bíblia, que abríssemos ainda, acho que é Segundas de Macabeus, né? Isso, Segundas de Macabeus, 12:46. Sim. E então, conforme ia dizendo, então eu tive a oportunidade de estudar um pouco a respeito dessa questão, e um dos textos que muito enfatiza a respeito dessa ideia é mesmo Segundas de Macabeus, capítulo 12, acho que é o versículo 46, né? Onde Judas Macabeus, segundo o que é apresentado ali, ele vai lá fazendo uma oferta pelo pecado dos mortos, né? E depois ele ia procurar tentar conectar ou relacionar esse texto com 1 de Coríntios 3:15, que também Mateus 32, coisas do gênero, onde eles fazem algumas confusão. Então, a questão que se coloca é: há bases bíblicas para se acreditar neste ensinamento, além, né? É claro que nos apócrifos vamos encontrar, mas além dos apócrifos, encontramos
um outro texto, uma outra base? O que o pastor tem a dizer relativamente a essa questão? Não. Quando nós analisamos as doutrinas bíblicas de Cristo, as doutrinas bíblicas dos apóstolos, não encontramos base para tal doutrina. Tanto é que essa é uma doutrina que ela veio da época medieval, praticamente, né? Do século XI em diante. Quando nós olhamos os ensinos de Paulo e dos outros apóstolos, eu até queria, né, começar a live trazendo Hebreus 9, 27, que diz: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então aqui em Hebreus nós temos essa base muito importante. Nós temos também esse discernimento que o que a Bíblia fala para nós é sobre céu e inferno, onde se nós morrermos, ou iremos para o céu ou iremos para o inferno, imediatamente. E assim aguardaremos o juízo. Como nós falamos aqui de Macabeus, quando eles citam Macabeus, ele é um apócrifo, né? Ele não é um livro inspirado. E essa história aqui de Macabeus, ele tenta relacionar essa passagem com, se eu não me engano, com Samuel. Eu acho que é com Samuel que ele tenta fazer essa ligação entre Davi e o que aconteceu ali com os soldados judeus que morreram ali em Macabeus, onde ele narra aquela história, né, o livro apócrifo ali, ele narra do versículo 41, ou melhor dizendo, do 31 ao 46, dessa guerra que teve. Então, quando ele tenta fazer ali essa oração, intercedendo pelos soldados para que eles ressuscitassem, eles pegam ali a passagem onde Davi, ele ora pelo seu filho com Betseba, que morreu. Eles tentam fazer essa associação. Porém, quando nós olhamos, então, esse versículo, no próprio versículo de Segundas, acho que é Samuel mesmo, se não me engano, Samuel 12, 22, 23, essa posição de Judas em oferecer um sacrifício, orar pelos mortos, na esperança ali da ressurreição, com a posição do rei Davi, olha a diferença. Ele diz assim, respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei e orei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora, que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então o próprio texto da associação ali que Judas Macabeu ele tenta fazer, não dá base. Então a gente vê que Davi, quando ele está orando pela criança, a criança está viva ainda. E quando Davi ele soube que a criança morreu, ele falou, não tem mais o que fazer. Eu vou até ela, mas ela não vai voltar a mim. Então assim, essa parte de Judas Macabeus, desculpa pelo barulho, tá? Que eu falei, vai passar carro aqui, então eu vou dar uma paradinha, deixar passar. Então essa parte do livro de Macabeus 2, onde começa ali do versículo 31 e 32, onde alguns judeus pereceram. No versículo 33, Judas venceu seu adversário e voltou para coletar os corpos dos judeus mortos e sepultá-los. É mais ou menos isso que está acontecendo. No versículo 39, nesse momento descobriram objetos consagrados aos ídolos de Jânia. Olha a confusão que ele começa a fazer. Então ele associa um culto pagão para tentar ressuscitar os soldados judeus que morreram ali. E aí, no versículo 40, aqui que nós podemos ver, deixa eu ver aqui eu estou dando uma lida, atribuíram a esses objetos consagrados a causa da morte daqueles judeus. Então veja, já que Deus havia proibido o porte de tais objetos na lei, diante desse fato, Judas intercede pelos judeus mortos, no versículo 42, como o irmão citou. E enviou dinheiro a Jerusalém para que fosse oferecido como sacrifício pelos pecados daqueles mortos. Então aí se começa então
essa ideia que depois vai surgir uma outra doutrina, que é as indulgências. Está tudo junto, a indulgência, para que possa, então, a pessoa que está no purgatório ficar menos tempo, possa sair dali do purgatório menos tempo. Então, uma coisa vai puxando a outra. Mas, biblicamente falando, não tem nenhum texto bíblico que dá sustentação ao purgatório. Não dá. Todos os textos que nós vemos ele citando, todos os textos são fora de contexto. Não tem um contexto onde dá base para a doutrina do purgatório. E aqui em Macabeus o que nós vemos é isso. Nós vemos aqui Judas Macabeu enviando dinheiro para que fizesse oração pelos pecados dos soldados. E aí então que se começa a criar essa ideia de indulgência, que fez muito sucesso, e isso foi o estopim da reforma protestante por Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero foi para Roma e viu o que estava acontecendo, Martinho Lutero ficou assustado, ficou revoltado com aquilo, e quando nós vemos ali os relatos de Martinho Lutero sobre essa doutrina, foi aonde foi o estopim da reforma protestante. Então, biblicamente falando, no Novo Testamento e no Velho Testamento, nós não vamos ter base bíblica para o purgatório. Ou é céu ou é inferno. Então, por isso que até eu acho que tem aquela passagem lá do rico e do pobre, deixa muito bem claro isso também. Quando nós vemos lá Lázaro nós vemos aquela passagem onde ele começa a falar, olha, se eu puder voltar e avisar eles, eles não tem como você voltar. Eles têm os profetas, que eles os ouçam. Então, pregar o evangelho. Então, a nossa oportunidade de sermos alcançados, purificados dos nossos pecados é em vida. Então, nós cremos em Cristo, cremos no sacrifício salvífico e substitutivo dele, cremos na justificação pela fé, é isso que Martinho Lutero ele vai defender. Deixa eu só passar esse bagulho aqui. Então nós cremos na justificação pela fé. E a Igreja Católica ela não fala isso, ela fala que embora o sacrifício de Cristo foi quase perfeito, é por isso que a doutrina do purgatório ela vai implicar diretamente com a obra de Cristo, com a obra salvífica de Cristo, porque se você crê no purgatório, Cristo ele não é suficiente, porque você vai para um outro lugar para pagar um pecado que Cristo não conseguiu pagar, para purificar um pecado onde Cristo não conseguiu purificar. Então Cristo se torna descartável, de certa forma, porque você crê em Cristo, mas todos os seus pecados não são perdoados. Aí você tem que ir para um lugar para se purificar, para purgar, para ficar apto para ir para o céu. Quando Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida.